Dentro de casa, eu era um ditador. Eu não precisava levantar a mão. Bastava o olhar duro, o silêncio carregado ou uma palavra atravessada para transformar o ambiente em um campo de guerra. A mesa do jantar, que deveria ser lugar de união, parecia tribunal. Minha esposa falava pouco, com medo da minha reação. Quando ela tentava expressar seus sentimentos, eu cortava no meio. Você só reclama, nada do que eu faço é suficiente. E eu sempre me colocava como a vítima. Usava frases pesadas. Você tem sorte de eu estar aqui sustentando tudo. Queria ver se fosse outro no meu lugar. Ela engolia em seco, ficava em silêncio, e isso me dava a falsa sensação de vitória. Eu achava que estava no controle, quando, na verdade, estava perdendo o coração da minha família. Com meus filhos, era ainda pior. Eu não tinha paciência. Se brigavam entre si, eu explodia. Vocês só sabem me dar dor de cabeça. Se erravam em algo, eu os comparava com os filhos dos outros. Olha lá, fulano da escola tira nota boa, por que você não consegue? Eu não percebia que cada palavra minha estava arrancando pedaços da autoestima deles. Sorrisos foram desaparecendo, abraços se tornaram raros e o brilho nos olhos da minha esposa se apagava um pouco mais a cada dia. Eu ria com os amigos, fazia piada fora de casa, mas dentro das paredes do meu lar eu era um estranho. Um estranho arrogante. Um homem que confundia medo com respeito. E sabe o que é pior? Na minha cabeça, eu ainda me achava certo. Eu dizia para mim mesmo: eles não me entendem, eu só quero o melhor para todos. Mas no fundo, eu só queria que tudo fosse do meu jeito. E talvez você, que está me ouvindo agora, se veja nesse espelho que um dia foi o meu. Se isso já tocou em algum ponto do seu coração, eu te peço, se inscreve no canal e deixa o joinha. Porque essa história não é só sobre mim, é sobre muitas famílias que ainda podem ser restauradas. E quando você interage, essa mensagem alcança ainda mais lares que precisam de cura. Eu não percebia, mas o chão da minha casa já estava se abrindo debaixo dos meus pés. As brigas com minha esposa começaram a ganhar contornos de desespero. Ela já não chorava mais, gritava. Você não ouve, nunca ouve. Eu não quero mais viver com medo dentro da minha própria casa. E eu, em vez de parar para refletir, aumentava o tom de voz, batia na mesa e dizia: medo? Quem põe comida aqui sou eu, você devia era me agradecer, não reclamar. Ela se calava, mas não era mais silêncio de submissão, era silêncio de distância. Eu sentia que aos poucos ela estava erguendo muros invisíveis entre nós. Os filhos, meus filhos, antes corriam para mim quando eu chegava do trabalho, agora ficavam no quarto. Eu chamava: vem cá, dá um abraço no pai. E eles respondiam de longe: tô ocupado, pai. Ocupado. Com brinquedo, com desenho, com qualquer coisa, menos comigo. Uma vez ouvi sem querer um deles cochichar para a mãe: eu não gosto quando o papai chega, ele grita demais. Essas palavras perfuraram meu coração como uma faca, mas em vez de me quebrar, endurecia ainda mais. Eu usava frases cruéis, jogava na cara da minha esposa: você tá colocando eles contra mim! E ela, com os olhos vermelhos, respondia: não precisa, você mesmo está fazendo isso. Nessa época, comecei a perceber que os sorrisos que antes preenchiam nossa sala tinham desaparecido. Era como se eu fosse um intruso dentro do meu próprio lar. A televisão ligada abafava o silêncio constrangedor das refeições. Os olhares dos meus filhos fugiam do meu, como quem foge de um inimigo. Mas eu, cego pela minha arrogância, ainda me dizia: eu vou mudar isso, eles só precisam aprender a me respeitar. Quando, na verdade, eu já os estava perdendo. E talvez você, que está me ouvindo, conheça bem essa sensação. A família perto fisicamente, mas distante na alma. Eu comecei a notar nos detalhes, nos pequenos gestos que antes passavam despercebidos. Na festa de aniversário do meu filho mais novo, por exemplo, a casa cheia de parentes, balões coloridos, mesa de bolo, e eu com a câmera na mão tentando registrar o momento. Filho, olha aqui pro papai, dá um sorriso! Ele virou o rosto, forçou um sorriso para a mãe, mas não para mim.
Eu fingi que não liguei, continuei filmando, mas por dentro senti como se tivesse levado um soco. Na escola, outra cena. Eu fui buscá-los um dia, achando que seria uma surpresa boa, mas quando eles me viram no portão, não correram, não sorriram, apenas caminharam devagar, cabeça baixa. Um amiguinho perguntou: "É seu pai?" E meu filho respondeu apenas com um aceno, sem brilho no olhar. Aquilo me doeu mais do que qualquer ofensa. Dentro de casa, as desculpas se repetiam. Eu batia na porta do quarto. "Vamos jogar bola lá fora, o pai comprou até uma bola nova." E a resposta vinha fria: "Tô fazendo a lição, pai." Ou pior ainda: "Não quero, não." Não querer brincar com o próprio pai, não querer estar perto. Era como se eu tivesse virado um estranho, ou pior, um peso. Lembro de um dia em que eu ouvi risadinhas vindo do quarto. Meus filhos estavam brincando com a mãe. Entrei animado, tentando me aproximar. "Posso brincar também?" O silêncio que se seguiu foi devastador. Eles pararam a brincadeira, olharam para mim sem resposta e o clima morreu. Eu me sentei ali, sem graça, e logo eles arrumaram uma desculpa para sair. Era como se minha presença roubasse o ar. E sabe o que é mais cruel? Eu ainda tentava justificar. Eu dizia para mim mesmo: "Eles vão entender quando crescerem. Eu sou duro, mas é pro bem deles." Quando, na verdade, eu estava construindo um muro tão alto que nem os abraços deles conseguiam mais atravessar. E talvez você saiba como é: estar cercado de gente que você ama, mas sentir que ninguém ali realmente quer estar perto de você. Foi dentro de casa que a guerra se instalou de vez. As brigas com minha esposa deixaram de ser discussões e viraram batalhas diárias. Não era mais sobre coisas simples, como a conta de luz atrasada ou o barulho da televisão. Agora eram acusações, feridas abertas que sangravam toda vez que abríamos a boca. "Você nunca esteve aqui!" ela gritava, olhos marejados. "Eu trabalho demais por vocês, mas vocês não enxergam", eu devolvia, com a voz carregada de raiva. As paredes da sala viraram testemunhas do nosso inferno. Os vizinhos, provavelmente, também. Uma noite, lembro de chegar e ver as malas dela no corredor. Meu coração gelou. "Você vai embora?" "Eu não aguento mais", ela respondeu sem me encarar. Foi a primeira vez que eu senti medo de verdade. Medo de perder não só a mulher que escolhi, mas também a família inteira que eu fingia comandar. Meus filhos, assustados, se trancaram no quarto. Eu ainda escuto a voz da minha filha mais velha, quase um sussurro: "Mãe, não deixe ele gritar de novo." Aquilo me rasgou por dentro. Mas, ao invés de me calar, eu gritei ainda mais. Era como se eu tivesse perdido o controle da própria boca, da própria fúria. Teve uma noite em que ela saiu de casa, bateu a porta e eu fiquei sozinho na cozinha. A mesa cheia de pratos intocados, os brinquedos espalhados pelo chão, o silêncio da casa era ensurdecedor. Eu olhei para a cadeira dela e percebi: eu podia acabar de vez com a minha família. O pior é que naquele momento eu ainda tentava me convencer de que eu tinha razão, mas no fundo eu já sabia que estava empurrando tudo para o abismo. Era o colapso, um casamento em ruínas, filhos que já não viam o pai como herói, mas como um inimigo dentro de casa. E eu no centro da destruição que eu mesmo plantei. Quando a porta bateu e o silêncio tomou conta da casa, foi como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. Minha esposa finalmente foi embora. Não teve gritos dessa vez, não teve lágrimas escancaradas. Foi apenas um suspiro cansado, seguido pelo som de malas arrastando no chão. Os passos dela ecoando até a porta foram o som mais doloroso que já ouvi. E quando a chave girou pela última vez, eu soube que estava sozinho. Meus filhos nem se despediram. Um deles apenas me lançou um olhar rápido, seco, quase de alívio, como quem pensa: finalmente acabou. Aquela expressão me atravessou como uma faca. Eu, que um dia achei que seria um pai admirado, agora era apenas o motivo do medo e da distância deles. A casa virou ruínas em forma de paredes. Os móveis estavam todos ali, mas já não havia vida. Lembro de uma noite em que sentei no sofá, a televisão ligada em algum programa sem sentido, e me peguei rindo sozinho.
mas era um riso vazio, desesperado, um riso que beirava a loucura. O álcool começou a ser meu refúgio. A cada gole, eu tentava anestesiar a dor, mas no fundo, cada garrafa era um lembrete da minha derrota. A pilha de copos sujos sobre a mesa era como um altar erguido à minha autodestruição. Os amigos sumiram. A família não atendia mais minhas ligações. O trabalho já não fazia sentido. Eu entrava e saía como um fantasma, apenas para não morrer de fome. E eu me vi diante do espelho, olhos vermelhos, barba desgrenhada, roupas amassadas, e pensei: quem é esse homem? Onde foi parar aquele cara cheio de orgulho, que achava que controlava tudo? Onde ele se perdeu? Não havia mais respostas. Havia apenas o vazio, o silêncio, e uma dor tão profunda que parecia me esmagar por dentro. Foi nessa escuridão que percebi que minha vida tinha chegado ao limite. Eu já não controlava mais nada, eu não tinha mais ninguém, e pela primeira vez senti o gosto amargo do que é estar verdadeiramente sozinho. Eu achava que já tinha chegado ao fundo, mas descobri que ainda existiam andares mais baixos nesse abismo. As noites eram as piores. Eu acordava no meio da madrugada, suado, com o coração disparado, e estendia a mão no vazio ao lado da cama. Antes, ela estava lá, minha esposa, mesmo que distante, mesmo que fria. Agora, só o travesseiro gelado. Era como abraçar o nada. Às vezes, eu pegava o celular e procurava o número dela. Meus dedos chegavam a digitar mensagens. Volta para casa, eu mudei, eu prometo. Mas a tela permanecia em branco, porque eu sabia que era mentira. Eu não tinha mudado nada, e no fundo, eu mesmo não acreditava no que dizia. Tentava me aproximar dos meus filhos. Um dia, fui até a escola, sem avisar, só para vê-los na saída. Quando me viram, os dois se entreolharam, sem alegria nenhuma no rosto. O mais velho fez de conta que estava ocupado mexendo na mochila. O mais novo segurou firme a mão da mãe, evitando até olhar para mim. Eu levantei a mão para acenar, mas ela ficou no ar, ridícula, sem resposta. Era como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse alguém a ser evitado. Em casa, o silêncio me perseguia. Eu ligava a televisão só para não ouvir meus próprios pensamentos. Deixava a luz acesa em todos os cômodos, como se isso espantasse a solidão. Mas não adiantava. A solidão não estava do lado de fora, estava dentro de mim. O trabalho virou um peso. Eu me arrastava até o escritório, evitava contato, inventava desculpas para sair mais cedo. Teve uma reunião em que simplesmente desabei. Estavam todos discutindo metas e eu comecei a rir alto, sem sentido. As pessoas me olharam assustadas e eu percebi que já não restava muito da minha sanidade. Eu estava quebrado por dentro. As garrafas foram se multiplicando. Era um ciclo. Eu bebia para esquecer, acordava mais vazio, bebia de novo. A pia da cozinha parecia um cemitério de copos sujos. O cheiro de álcool impregnava até nas cortinas. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com minha esposa virando as costas. Sonhava com meus filhos correndo para longe de mim. E no pior deles, sonhei comigo mesmo, em um caixão. Acordei aos gritos, com o peito doendo como se fosse explodir. Foi aí que me dei conta. Eu estava morrendo aos poucos, não no corpo, mas na alma. E não havia mais máscara para esconder isso. Eu, que sempre me orgulhei de ser o forte, agora não passava de um homem derrotado, sem família, sem rumo, sem paz. E cada segundo parecia um lembrete cruel de que tudo isso era consequência das minhas próprias escolhas. Foi naquela noite que tudo mudou, não porque algo mágico aconteceu de repente, mas porque pela primeira vez na vida eu não tinha mais para onde correr. Eu estava sentado no chão da sala, encostado no sofá, rodeado por garrafas vazias. O silêncio era sufocante. A televisão ligada em um canal qualquer apenas piscava imagens sem sentido. E dentro de mim, um buraco, um vazio que parecia me engolir vivo. Pensei seriamente em acabar com tudo. Foi um pensamento rápido, quase como um sussurro, mas que me atravessou como uma faca. Se você sumir, ninguém vai sentir falta. Talvez até seja um alívio para eles. Essas palavras ecoaram dentro da minha cabeça como uma sentença final. Eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. E, no meio das lágrimas, sem nem saber por quê, algo escapou da minha boca.
Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira daqui, eu não aguento mais. Eu falei baixo, quase sussurrando. Não era uma oração bonita, não tinha versículos, não tinha religiosidade. Era só um grito de socorro, um clamor despedaçado de um homem quebrado. E de repente, senti algo estranho. Não era barulho, não era visão. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado do meu peito. O chão continuava frio, a sala continuava bagunçada, mas dentro de mim, algo respirou pela primeira vez em muito tempo. Fechei os olhos e falei de novo, com mais força, soluçando entre as palavras. Deus, não me deixa morrer desse jeito. Eu não sei como mudar. Eu só sei que sozinho eu não consigo. Foi nesse momento que percebi. Eu estava orando. Eu, que tinha zombado, debochado, rido dos crentes, agora estava no chão, implorando para que o mesmo Deus que eu ridicularizava estendesse a mão para mim. Não houve fogo caindo do céu, nem trovões, mas houve algo maior, uma pequena chama acesa dentro de mim, uma esperança, frágil, mas real. Naquele instante, mesmo sem entender nada, eu sabia, eu tinha sido ouvido. E aquele foi o primeiro fio de vida que me puxou de volta do abismo. Naquele ponto, eu já estava sensível demais para ignorar o que estava acontecendo. Os sinais vinham de todo lado, pequenos, mas certeiros, como se Deus tivesse decidido me cercar de vez. Ainda assim, eu não entendia, não sabia o que fazer com tudo aquilo. Eu tinha medo de estar enlouquecendo, imaginando coisas que não existiam. Foi então que aconteceu. Eu estava sentado em uma praça, sozinho, depois de ter deixado meu filho na escola. A cabeça girava em 1000 pensamentos, e confesso que as lágrimas já estavam prestes a cair quando ouvi uma voz calma atrás de mim. Você parece precisar conversar. Virei meio irritado, pronto para responder mal, mas não consegui. Era um senhor, talvez em seus 50 e poucos anos. Tinha um semblante sereno, daqueles que você olha e sente confiança sem saber explicar. Ele não carregava nada extravagante, não tinha postura de pregador, mas havia algo diferente nele. Não sei do que o senhor está falando, respondi seco, tentando disfarçar. Ele apenas sorriu e sentou-se no banco ao meu lado, como se já tivesse decidido que ia ficar ali. Tirou uma Bíblia do bolso, bem gasta, marcada por anos de uso e disse: "Não precisa dizer nada, Deus já me mostrou o suficiente." Essas palavras atravessaram minha alma como uma flecha. Eu não o conhecia, ele não sabia nada da minha vida, e mesmo assim parecia enxergar além daquilo que eu mostrava. "Escuta", continuei, com a voz embargada. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Estou vendo coisas, sentindo coisas que não sei explicar. Eu só sei que não aguento mais." Ele respirou fundo, colocou a mão no meu ombro e respondeu com firmeza: "Filho, você está colhendo o que plantou, mas Deus, na sua misericórdia, decidiu virar a chave. O que você está sentindo não é loucura, é chamado. Ele está chamando você de volta para a vida, de volta para casa." Eu não consegui conter as lágrimas. Chorei como uma criança, ali, no meio da praça, sem me importar com quem passava. E ele ficou ali comigo, sem pressa, sem julgamento. Antes de ir embora, ele disse algo que ecoa até hoje dentro de mim. "Deus me mandou te dizer, isso é só o começo. Se você tiver coragem de entregar, ele vai restaurar o que você nem imagina." Ele me entregou um papel amassado com seu telefone e o endereço de uma pequena igreja. Naquele momento eu sabia, aquilo não era acaso, era providência. Na semana seguinte, algo em mim não me deixou em paz. O papel com o número daquele homem continuava no meu bolso, amassado, mas cada vez que eu pensava em jogá-lo fora, sentia um peso no peito. Até que um dia, sem planejar, disquei o número. "Eu sabia que você ia ligar", ele disse, com a voz calma de sempre. "Está pronto para dar o primeiro passo?" Engoli seco. Não estava pronto, mas ao mesmo tempo não suportava mais continuar do jeito que estava. Então respondi: "Estou." E assim começou a minha caminhada. Ele me levou a uma pequena igreja de bairro, nada parecida com os templos enormes que eu costumava zombar. Era simples, bancos de madeira, paredes brancas, mas havia algo naquele lugar que eu nunca tinha sentido em nenhum outro: paz. As primeiras reuniões foram estranhas. Eu, que sempre tinha a resposta pronta, ficava em silêncio, observava, escutava.
Quando o pastor pregava, parecia que cada palavra vinha direto para mim, como se fosse um dardo atingindo o coração. E aquele homem, meu novo mentor, sempre estava ao meu lado, explicando com paciência o que eu não entendia. Isso aqui não é sobre religião, ele me disse uma noite enquanto abrimos a Bíblia juntos em uma cafeteria. É sobre relacionamento. Deus não quer sua performance, Ele quer o seu coração. Aquilo desmontava todas as minhas desculpas. A cada encontro, eu me sentia menos arrogante, menos resistente. Eu aprendi a orar, mesmo que no começo fosse estranho falar com alguém que eu não via. Eu aprendi a ler a palavra e parecia que ela falava diretamente comigo, revelando não apenas quem Deus era, mas quem eu realmente era e quem eu poderia ser. Foi um processo lento. Não virei um santo de um dia para o outro. Ainda caía, ainda tinha crises de raiva, ainda brigava em casa. Mas agora havia algo diferente, esperança. E havia também correção, porque esse homem não passava a mão na minha cabeça. Quando eu errava, ele me chamava à responsabilidade. Você quer ser transformado de verdade? Ele disse uma vez olhando nos meus olhos. Então precisa estar disposto a abandonar aquilo que está matando sua alma. Foi duro ouvir, mas eu sabia que era verdade. E pela primeira vez eu queria mudar. Dia após dia, versículo após versículo, oração após oração, uma nova versão de mim começava a nascer. No começo, as mudanças pareciam pequenas, quase invisíveis, mas para quem convivia comigo, eram milagres. Eu, que antes chegava em casa gritando, agora respirava fundo antes de falar. A primeira vez que isso aconteceu, minha esposa me olhou como se tivesse visto um estranho. Ela ficou em silêncio, esperando a explosão que nunca veio. Quando percebi o olhar dela, só consegui dizer: "Me perdoa." Essas duas palavras, que eu nunca havia pronunciado, foram como uma chave abrindo uma porta há muito tempo trancada. Ela chorou, eu também. Foi a primeira rachadura no muro de frieza que eu mesmo havia construído. Com meus filhos, o impacto foi ainda mais forte. Eu costumava ignorar seus pedidos de atenção, mergulhado em trabalho, amigos ou em mim mesmo. Mas, em uma tarde, decidi sentar na sala e assistir a um desenho com eles. Parecia algo insignificante, mas vi o brilho nos olhos deles. Era como se não acreditassem que eu estava realmente ali. Na escola, quando fui buscá-los, em vez de impaciência, dei um sorriso e um abraço. Meus filhos ficaram rígidos no começo, acostumados com minha dureza. Mas aos poucos, os braços deles foram se rendendo ao meu abraço. Eu senti o calor, o peso, a confiança que começava a retornar. As palavras mudavam, o tom mudava. O homem arrogante, debochado e insensível começava a desaparecer. No lugar dele, surgia alguém que ainda tropeçava, mas que já sabia onde colocar os pés. E não era só em casa. Os vizinhos começaram a reparar. Um deles chegou a dizer: "Você tá diferente. Que aconteceu?" E eu não sabia bem como responder. Só disse: "Acho que Deus começou a mexer comigo." Não era um discurso ensaiado, era verdade. A transformação não era mais algo interno e secreto. Agora ela transbordava, começava a se tornar pública, visível, inegável. E eu sabia, aquilo era só o começo. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que tive coragem de abrir a boca em público. Não era um púlpito, nem um microfone. Era uma roda de amigos, os mesmos com quem eu zombava, bebia e debochava dos crentes. Estávamos reunidos num barzinho de esquina, o mesmo de sempre. O ambiente era igual, garrafas nas mesas, risadas altas, música no fundo. Mas eu já não era o mesmo. Quando sentei, percebi os olhares curiosos. Um deles falou: "Ué, cadê sua cerveja?" "Não vou beber hoje", respondi. "Como assim? Você sem cerveja não existe." Todos riram. Eu respirei fundo e disse algo que nunca imaginei sair da minha boca. Eu descobri que existe uma sede que bebida nenhuma mata. O silêncio foi imediato. Eles me olharam com aquela mistura de deboche e desconforto, a mesma que eu já havia lançado contra tantos. Só que, dessa vez, era eu quem estava do outro lado. Eu falei do vazio, do peso, das correntes que ninguém via, mas que me arrastavam. Contei das noites sem sono, dos gritos, das lágrimas escondidas.
E, finalmente, falei da mão que me levantou quando eu já não tinha forças. Foi Deus, eu disse, com a voz embargada. Ele me quebrou, mas foi só para me reconstruir. Alguns riram, claro. Eu esperava por isso. Mas outros ficaram em silêncio, com os olhos fixos em mim. E eu sabia que, assim como um dia aquelas palavras me incomodaram, agora estavam mexendo com eles também. Não era mais sobre mim. Não era mais sobre minha imagem. Era sobre ele. E quando percebi, entendi que meu testemunho não era apenas para restaurar minha família. Era também para alcançar aqueles que, assim como eu um dia, zombavam, mas estavam sedentos sem admitir. O coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava de pé diante de todos, na frente da igreja simples, com um microfone tremendo nas minhas mãos suadas. Quantas vezes eu havia zombado de cultos? Quantas vezes eu havia chamado esse povo de fraco, de enganado, de iludido? E agora eu estava ali, de olhos marejados, sem máscara nenhuma. Eu respirei fundo. Eu dizia que jamais seria crente. Eu ria de quem vinha aqui. Eu zombava de vocês. Mas foi aqui que eu encontrei vida. A voz embargou. Lágrimas desceram sem que eu conseguisse impedir. Atrás de mim, uma cruz simples de madeira parecia brilhar mais forte do que nunca com o feixe dourado que descia do teto. Olhei para o canto da igreja e vi minha esposa, com os olhos também cheios d'água. Vi meus filhos, que antes não me suportavam, sorrindo timidamente. E percebi que aquele momento não era só meu, era o recomeço de todos nós. Eu perdi quase tudo por causa da minha arrogância. Mas quando decidi me ajoelhar, quando reconheci que não era forte coisa nenhuma, foi aí que Deus me levantou. Ele restaurou minha casa, ele restaurou o meu coração. O silêncio da congregação era pesado, mas não de julgamento. Era um silêncio cheio de reverência, de impacto. Dava para sentir que cada palavra estava entrando fundo nos corações. E naquele instante eu compreendi. Meu passado de zombador, de perseguidor, de arrogante havia se transformado em palco para a glória de Deus. Não era eu que falava, era Ele, contando uma história de graça, usando a minha voz, a minha vida. O culto terminou, mas dentro de mim algo ainda queimava. Eu desci do púlpito devagar, meio sem acreditar que tinha realmente aberto meu coração daquele jeito. O microfone já não estava mais na minha mão, mas era como se cada palavra ainda ecoasse no ar. Foi quando eu os vi. Minha esposa e meus filhos estavam em pé, me esperando. Não como quem espera um estranho, mas como quem está diante de um reencontro. Minha esposa deu o primeiro passo. Ela me olhou com os olhos marejados e disse baixinho: "Eu achei que nunca mais veria esse homem que está diante de mim agora." Eu não consegui responder, só deixei as lágrimas descerem. Então, senti os braços dela ao redor do meu pescoço, me envolvendo com uma força que eu não sentia há anos. Era o abraço do perdão, era o abraço do recomeço. Meus filhos se aproximaram devagar. Por dentro, eu ainda temia. Será que eles vão me aceitar? Será que ainda existe espaço para mim no coração deles? Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti as mãos pequenas e firmes deles se agarrando ao meu braço. "Pai", disse minha filha com voz trêmula, "eu nunca pensei que ia ouvir o Senhor falar assim." "A gente quer você de volta", completou meu filho, engolindo o choro. Naquele momento, eu desmoronei de vez, nos abraçando ali mesmo, no meio da igreja. Não importava quem estava olhando, não importava o que iam pensar. Era só nós quatro, debaixo daquela luz dourada que atravessava as janelas e nos cobria como um manto invisível. Eu entendi, sem sombra de dúvida, Deus não havia restaurado apenas o meu coração, Ele havia restaurado a minha casa. O lar que eu mesmo tinha destruído com minhas próprias mãos, Ele ergueu de novo, pedra por pedra, lágrima por lágrima. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Uma paz que não vinha de mim, não vinha do mundo. Era a paz que só Deus pode dar. Sabe o que me surpreende até hoje? Não foram os grandes milagres, foram os pequenos detalhes. Porque, depois daquela noite, Deus não apenas costurou as feridas mais profundas, Ele começou a transformar o nosso dia a dia, de dentro para fora. Lembro da primeira vez em que acordei cedo e fui até a cozinha.
Minha esposa estava preparando o café, como sempre. Só que dessa vez eu não fiquei em silêncio, nem fui embora apressado. Eu simplesmente disse: obrigado. Ela me olhou com os olhos marejados, porque fazia anos que ela não ouvia essa palavra sair da minha boca. Na mesa do café, meus filhos sentaram ao meu lado, sem medo, sem aquele olhar de distância que me feria. E eu fiz uma oração, curta, simples, até meio trêmula, mas sincera. Eles abaixaram a cabeça comigo, e eu percebi, era assim que um lar deveria começar o dia. Outra lembrança que nunca vou esquecer foi quando minha filha pediu: pai, o senhor pode ir na minha apresentação da escola? Por dentro, eu senti o peso do passado. Quantas vezes eu inventei desculpas, quantas vezes eu faltei. Mas dessa vez eu estava lá, sentado na arquibancada, aplaudindo de pé. E quando nossos olhos se encontraram, vi o sorriso dela dizendo: meu pai voltou. E não parou aí. Passamos a ter noites em família. Jantávamos juntos, sem televisão, sem pressa. Eu ouvi histórias que meus filhos nunca tinham tido coragem de contar. Vi minha esposa rir de novo, aquele riso leve que eu pensei que tinha morrido dentro dela. Aos poucos, fomos aprendendo a orar juntos. Eu, que antes zombava, agora era o primeiro a segurar as mãos deles e dizer: vamos agradecer. E cada oração era como um tijolo reconstruindo nossa casa. Um alicerce novo, firme, inabalável. Sabe, muita gente acha que restauração é um grande espetáculo, uma reviravolta cinematográfica. Mas, na verdade, é ver a vida comum se tornando extraordinária. É ouvir um bom dia carregado de carinho. É sentir a paz no olhar dos filhos. É voltar para casa e não encontrar silêncio frio, mas vozes rindo, chamando meu nome. E eu descobri que esse era o maior presente de todos. Nunca pensei que minha voz, antes usada para gritar, ferir e zombar, um dia seria usada para edificar. Mas Deus faz exatamente isso. Ele pega aquilo que era motivo de vergonha e transforma em instrumento de esperança. A primeira vez que me convidaram para dar meu testemunho, minhas mãos tremeram. Subi no púlpito de uma igreja simples, olhando para pessoas que, em muitos casos, estavam vivendo o mesmo que eu já tinha vivido. Casamentos por um fio, filhos afastados, lares quebrados. E quando o microfone encostou nos meus lábios, eu respirei fundo e disse: meu nome é Ricardo, e eu sou um homem que quase perdi tudo. Mas Deus me devolveu minha família. A sala ficou em silêncio, e eu comecei a contar, não como um pregador distante, mas como alguém que ainda sentia na pele cada cicatriz. Falei das brigas, das lágrimas escondidas, da indiferença dos meus filhos. Contei dos dias em que dormi na sala, separado da minha esposa, e dos olhares frios que recebia dentro da própria casa. Mas também contei da noite em que clamei pela primeira vez e do milagre da restauração que começou ali. Contei do café da manhã com um obrigado, do abraço apertado dos meus filhos, do riso da minha esposa voltando a encher as paredes da nossa casa. Enquanto falava, eu via casais se olhando, pessoas enxugando lágrimas. Vi homens com expressão dura baixando a cabeça, como quem se reconhecia na minha história. E então eu disse a frase que Deus colocou no meu coração: se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Se Ele restaurou o meu lar, Ele pode restaurar o seu. Naquele momento, eu não era mais o homem arrogante do passado. Eu era apenas um testemunho vivo de que não existe família tão quebrada que Deus não possa consertar. E sabe o que mais me marcou? Ao final, uma criança correu até mim e me abraçou. Era filho de um casal que estava à beira da separação. O pai e a mãe vieram atrás, chorando, dizendo: o que você falou foi exatamente o que vivemos. E se Deus fez com você, nós também queremos crer que Ele pode fazer conosco. Ali, entendi. Meu testemunho não era só sobre mim. Era sobre tantos outros que precisavam ver, ouvir e acreditar que a restauração é real. Hoje, quando olho para trás, não consigo acreditar que eu fui aquele homem arrogante, frio e insensível que quase destruiu a própria família com as próprias mãos. Mas eu preciso me lembrar, porque é essa lembrança que me faz nunca esquecer de onde Deus me tirou.
Se você está assistindo agora, talvez se veja em algum pedaço dessa história. Talvez seja o marido cansado, a esposa ferida, ou até mesmo o filho que sente o coração se afastar em silêncio. E eu quero te dizer algo do fundo da alma: há esperança. Eu sou a prova viva de que Deus pega o que está em ruínas e reconstrói com amor. Ele pega os pedaços espalhados de um lar e faz deles um novo começo. E se ele fez isso comigo, ele pode fazer também com você. Mas é preciso dar um passo. É preciso clamar, se render, acreditar que ainda há saída. Não espere chegar ao fundo do poço como eu cheguei. O mesmo Deus que me ouviu naquela madrugada escura também pode ouvir o seu clamor hoje. Agora, eu quero te pedir algo. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo: eu creio na restauração. Quero orar pela sua vida e pela sua família, e quem sabe sua declaração de fé nos comentários seja o primeiro passo da sua virada. Não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o joinha, por favor. Assim, mais pessoas que estão sofrendo como você pode estar sofrendo vão encontrar esse vídeo e descobrir que não estão sozinhas. Sua inscrição e seu like não são só para mim, são sementes que ajudam essa mensagem a alcançar outras famílias. E antes de ir embora, eu te convido, continue comigo no próximo vídeo. Tenho certeza que Deus ainda tem algo a falar com você, e pode ser exatamente a palavra que vai mudar sua história. Porque, no fim, não sou eu quem fala, é Ele, sempre foi Ele.